tirar as dúvidas do Enem com a professora Aila. E quem foi lá foi a nossa repórter Isabela. Estamos aqui hoje com a professora Aila e ela vai esclarecer as principais dúvidas sobre o Enem. Professora, a gente quer saber como vai ser o Enem 2009. Eu diria que o Enem, como vai ser o Enem 2009, não, como é que é o Enem? Que na verdade é uma prova que avalia a competência leitora dos alunos. Então, para fazer uma boa prova no Enem, o que é necessário? É ler e compreender bem, é ler com competência, ter calma na hora de fazer, ter tempo, concentração. Não pode ter preguiça de ler, porque são provas cujas enunciados são muito longos, são muito textuais. Então, vocês têm que prestar atenção no que a questão está pedindo. Não existe mais aquela maneira de fazer prova de decorar. Não, essa decoreba aí, ela já passou. Esse tempo de decorar, de fazer, de ter que colocar regras. Quando é uma fórmula, uma regra mais complicada, a própria questão traz. Eu acho que importante é saber que o Enem cobra agora raciocínio, cobra o poder de pensar sobre a questão. Importante também, eu acho que 50% da prova, assim, de peso maior é a redação. Então o aluno já vai ciente do que ele vai escrever, porque a proposta está bem clara, é um texto dissertativo, argumentativo. Que é isso? Tem um texto em que você vai se posicionar, arrolar argumentos, defender esses argumentos, não de forma arbitrária, de forma impositiva, eu acho, eu penso, não. Você vai procurar a impessoalidade, a objetividade, escrever na terceira pessoa e vai propor um diálogo com o leitor. Eu acho que é mais no sentido de discutir questões. Nós estamos a todo momento dissertando na vida, né? Nós estamos emitindo nossas opiniões, mas para isso nós precisamos de argumentos sustentáveis. Então é isso que o aluno vai fazer na prova. E o que é preciso para ele fazer uma boa prova? Tem pouco tempo, mas ainda dá para ler muita revista, jornal, tanto ler o jornal escrito como assistir ao jornal televisivo, porque os assuntos que caem na prova geralmente são assuntos que estão mobilizando a opinião pública, que estão em pauta. Outra coisa importante para a redação é a utilização da norma culta, porque é um texto escrito, então vocês têm que ter esse domínio. Isso é básico para fazer um texto dissertativo, argumentativo. A gente agradece a sua participação. Eu gostaria de dizer, eu acho que as palavras e a literatura nos ajudam muito a, digamos assim, na autossugestão. Tem umas palavras da Lígia Bojunga que ela diz o seguinte, eu acho até que isso ajuda, que é quando a gente quer uma coisa, mas quer mesmo, de verdade, tudo que acontece para este querer. O difícil é a gente querer mesmo, de verdade, lá no fundo. Então o aluno tem que ir com vontade de fazer uma boa prova, com vontade de acertar, com toda a disposição. Tá bom? E uma boa sorte para todos. Nós agradecemos a professora Aila pelas informações. Estamos aqui com o nosso estagiário Diego, que vai nos explicar mais sobre o quadro Escolhas. Bem, o quadro Escolhas é um quadro no qual você vai tirar suas dúvidas sobre alguma profissão, mesmo que você queira segui-la ou não. É isso. O quadro Escolha é sobre isso. E esse quadro Escolha nessa edição vai falar sobre a geografia. Manda aí, galera. Oi, galera. Dá pra você saber que a maioria dos jovens que chegam no ensino médio
eles chegam sem saber o que é que vão cursar. É mesmo. E o que a gente pode fazer para ajudá-los? Bom, a gente podia fazer uma matéria com alguns profissionais de diversas áreas para ajudar esses alunos a escolher uma profissão. Boa ideia, mas por onde a gente vai começar? Vamos começar? Que tal geografia? Ótimo. Bom, estamos hoje com a professora Paula da área de Geografia e ela vai nos explicar mais um pouco sobre o que é a geografia e o que estuda. Bom dia, gente. Bom, eu sou a professora Paula, sou formada em Geografia de Licenciatura e Bacharelado. E para quem não sabe, o que é a geografia? Geografia é uma ciência que estuda o homem interagindo com o meio natural. Por isso mesmo, eu sempre falo para os meus alunos, o objeto de estudo da ciência geográfica é o espaço geográfico, que é o meio natural, que sofreu alguma ação humana. O que faz o profissional da área de geografia? Bom, o profissional de geografia tem duas áreas a seguir. Na UES, na UFC, quando você faz vestibular para geografia, você faz uma opção, ou por geografia licenciatura, ou geografia bacharelado. Qual é a diferença entre as duas? A licenciatura é direcionada para a sala de aula, vai formar aquele professor de geografia. Certo? O bacharel é como se fosse aquele, entre aspas, o técnico, vai trabalhar na parte, eu diria assim, gosto de usar em palavras práticas, a parte prática da geografia, que seria fazer um relatório do meio ambiente, trabalhar em órgãos como o IBGE, o IBAMA, o SEMAS, trabalhando diretamente com a geografia, não é com o ensino da geografia. Infelizmente, aqui esse campo do bacharelado ele é muito restrito. Você não tem muitas opções para atuar no campo do bacharelado. Quando aparecem concursos, as vagas são restritas. Agora, recentemente saiu, desde ontem começaram as inscrições para a SEMAS, então tem vaga para geógrafos. E a gente chama o professor de licenciado em geografia e o bacharel de geografia, né, de geógrafo. Então são essas duas áreas. Ou você vai ensinar ou trabalhar nos campos técnicos. Infelizmente a gente aqui não tem ainda essa valorização do geógrafo. Não é muito bem aceito, não tem um campo ainda bem expandido para ir atuar na sociedade. Paula, o que levou você a escolher a geografia como profissão? Bom, gente, é até engraçado, porque quando eu estudava no ensino fundamental, lá no Walter de Sá Cavalcante, aluna da escola pública, como eu sempre fui, gosto de ressaltar isso, todo mundo dizia que eu ia ser professor de matemática, porque eu adorava matemática, eu só tirava notas boas, eu era assim, viciada em matemática. A minha diversão era resolver os exercícios livrantes e acabar o ano letivo. Aí, como a caminhada a gente vai começar a estudar, eu percebi que existe assim, as ciências humanas, que é onde a geografia se enquadra, né? A geografia ela é engraçada, porque ela tem duas vertentes. Ela tem um braço para ciências humanas como para ciências técnicas, né? Porque ela é geografia humana, geografia física. Mas a geografia como ciência humana, assim como a história, a sociologia, a filosofia, eu entendi que elas são de suma importância. Todo mundo sabe que português é importante, matemática é importante, todas as matérias são importantes, mas as ciências humanas, entre elas, juntando elas, história, geografia, sociologia e filosofia, são as ciências que vão construir a consciência crítica da pessoa. Então são elas que vão direcionar o pensamento, são elas que vão fazer com que você entenda as entrelinhas da sociedade, os acontecimentos sociais, políticos. São elas que vão fazer você entender um comercial, o que tem por trás daquilo, um capítulo da novela, uma música, uma ação do governante. Então, vendo por esse lado, eu me encantei com as ciências humanas. E em especial com a geografia, com essa ideia de... A minha ideia utópica na época era, eu vou ensinar geografia, vou fazer os alunos começarem a questionar a sociedade, os políticos, as determinações, as coisas que a gente não vê direto, que estão por trás das coisas, das entrelinhas, por trás dos panos. Me decepcionei um pouco porque a gente pensa que só a gente se encanta e acha que aquele encantamento às vezes vai envolver o outro. E muitas vezes não. Esbarrei muito com aluno que não gosta da ciência, da geografia. Os alunos tinham uma falsa ideia de que a geografia é uma ciência para decorar. Eu entrei em sala, os alunos acostumados com questionário. Eu senti que eles tinham muita dificuldade com o meu método de ensino, porque eu não trabalho com questionário, eu trabalho com compreensão, com raciocínio lógico, com leitura. A geografia passando pela poesia, pela pintura, pela música, pelo cinema. Aí são barreiras que eu fui quebrando aos poucos. É tanto que eu percebi que alunos que eu tinha no primeiro, segundo, terceiro ano já viam a geografia com outro olhar. Né? Mas foi isso que me fez, foi esse encantamento que eu tive pelas ciências humanas de entender que elas são as ciências que fazem com que a pessoa passe a pensar, questionar, refletir sobre a sua vida na sociedade. Não que as outras não façam, mas eu acho que esse papel é mais destinado às ciências humanas. E a geografia é a ciência humana. Né? Ela engloba todas, tanto que ela se mistura com a história, se mistura com a química, se mistura com a biologia. Eu considero ela uma ciência humana.
E nós ficamos por aqui e agradecemos a sua participação. Obrigado, Paulinha. Até a próxima. Estamos sempre aqui na área. Eu que agradeço. Sempre que eu puder ajudar, estarei aqui. Obrigada.